Antes de orarmos, respire fundo, feche os olhos por um instante e permita que o seu coração se acalme. Em meio ao barulho da vida, Deus ainda fala. E Ele fala suave, como um sussurro de paz no meio da tempestade. Por isso, antes de falar com Deus, vamos ouvir o que Ele tem a dizer. Amós 3:3 nos pergunta: acaso andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Essa simples pergunta carrega uma verdade profunda. Caminhar ao lado de alguém exige mais do que estar perto fisicamente. Exige concordância, não em tudo, mas no essencial, na direção, no propósito, nos valores que moldam a caminhada. Você pode até ver o mundo de forma diferente do outro, mas se o destino não for o mesmo, cedo ou tarde, os caminhos se separam. Isso vale para amizades, casamentos, mentorias e principalmente para o nosso relacionamento com Deus. Quem caminha com você revela muito sobre o que você acredita e sobre quem você está se tornando. Reflita, cada pessoa com quem você compartilha tempo, conversas e decisões está de alguma forma andando com você no espírito. Essas interações moldam seus passos e, no fim, a estrada que você está trilhando. E agora, com sinceridade, com quem você tem caminhado ultimamente? Se essa palavra falou com você, escreva aí nos comentários: eu escolho caminhar com Deus. Mas não são apenas as pessoas ao nosso redor que influenciam nossa caminhada. Há companheiros silenciosos que seguem conosco todos os dias. Nossos pensamentos, crenças, memórias e atitudes. Eles andam conosco em silêncio, mas pesam nos ombros, influenciam nossas decisões e moldam o rumo que tomamos. Pare e pense. Com o que você tem concordado dentro da sua mente? Tem caminhado de mãos dadas com o medo? Tem dado ouvidos à vergonha, à raiva, à amargura? Ou tem decidido andar em concordância com a palavra de Deus, com suas promessas, com a verdade que liberta? A verdade é que muitos de nós temos caminhado em acordo com vozes que nos afastam do coração de Deus. Às vezes não percebemos. Vem através daquilo que assistimos, das conversas que alimentamos, dos hábitos que justificamos. Devagar, sem alarde, vamos concordando. E quando concordamos, começamos a repetir. Os pensamentos mudam, os desejos se transformam, a fome espiritual diminui. Você já se perguntou por que certos hábitos continuam, mesmo quando você sabe que não fazem bem? É porque em algum nível você concordou com eles. Talvez por cansaço, por costume ou por medo de mudar. Mas hoje Deus está te chamando de volta. Está dizendo: caminhe comigo. Se isso fez sentido para você, comente com fé. Eu rejeito o medo e escolho a verdade de Deus. E há aqueles que caminham com a mentira do pode tudo. Acham que podem seguir Jesus e, ao mesmo tempo, segurar o pecado pela mão. Vivem uma vida de compromissos divididos, acreditando que é possível agradar a Deus sem abrir mão do que os afasta dele. Outros ainda andam acompanhados da solidão, não por falta de gente ao redor, mas porque se sentem desconectados, deslocados, como se estivessem parados enquanto o mundo todo avança. Carregam culpas, arrependimentos e, por vezes, acham que já falharam demais para merecer uma nova chance. Mas a verdade é esta: Deus ainda está chamando. Mesmo quando você se sente longe, mesmo quando acha que já passou do ponto, Ele está de braços abertos dizendo: volte a andar comigo, eu nunca parei de te esperar. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva com fé nos comentários: Jesus, eu volto a caminhar contigo hoje. A pergunta de Amós ecoa mais uma vez: quem está caminhando com você? E talvez mais importante ainda, para onde essa caminhada está te levando? Essa não é uma mensagem de julgamento, mas um convite à reflexão, porque andar com alguém exige mais do que andar ao lado, exige sintonia de direção. E se queremos andar com Deus, precisamos mais do que palavras ou intenções. É necessário um coração disposto a concordar com Ele.
concordar com sua verdade, com seu tempo, com seus caminhos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando dói. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque. Ele não construiu cidades, não escreveu salmos, nem liderou grandes nações. Mas há algo marcante sobre ele. Enoque andou com Deus. E isso foi suficiente para que sua vida se tornasse eterna aos olhos de Deus. Tão íntima foi sua caminhada que um dia Deus o levou, como se dissesse: já andamos tanto juntos, venha morar comigo. Isso nos mostra que o maior legado que alguém pode deixar não são feitos grandiosos, mas uma vida vivida em comunhão com o Criador, passo a passo, dia após dia, de coração alinhado com o céu. Se você deseja essa intimidade com Deus, declare isso nos comentários agora. Quero andar com Deus todos os dias da minha vida. Andar com Deus não é um passeio qualquer. É uma jornada de entrega, de confiança, de transformação. E como toda caminhada verdadeira, ela exige acordo, não só com o que Deus faz, mas com quem Deus é. Concordar com Deus é aceitar seus caminhos, mesmo quando eles desafiam a lógica. É confiar no tempo dele, quando tudo em nós grita por pressa. É dizer sim ao que ele quer mudar em nós, mesmo quando nosso ego quer resistir. Não é fácil. Vivemos numa cultura que caminha no sentido oposto ao de Deus. O mundo corre atrás do que brilha, zomba da santidade, romantiza a rebeldia e chama de liberdade o que é escravidão. Se não estivermos atentos, vamos acabar andando lado a lado com ideias, estilos de vida e até pessoas que, aos poucos, nos afastam do Pai. E o mais perigoso, às vezes nem percebemos a distância que estamos criando. É por isso que Jesus não nos chama apenas para visitá-lo aos domingos. Ele nos convida para caminhar com ele todos os dias, em cada escolha, em cada silêncio, em cada detalhe da nossa rotina. Ele quer ser o seu companheiro de jornada, não um visitante de fim de semana. Se esse chamado faz sentido para você, escreva com fé: Jesus, eu quero andar contigo todos os dias, não só aos domingos. Caminhar com Jesus é mais do que uma crença, é um estilo de vida. Mas para isso, é preciso fazer escolhas difíceis. Você precisa deixar coisas para trás, precisa abrir mão de pecados que querem continuar andando com você. Precisa dizer não a distrações que te tiram do caminho. Precisa escolher a obediência mesmo quando ela custa caro. Não é todo mundo que vai entender essa decisão, nem todo mundo vai querer ir junto. Mas o caminho com Cristo, ainda que estreito, ainda que solitário em alguns trechos, é o único que leva à vida verdadeira. A Bíblia diz: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Mateus 3:2. Isso significa: mude a direção, alinhe seus passos com os de Deus. Pare de caminhar em acordo com o que destrói a sua paz e comece a trilhar um novo caminho. Outro versículo diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Ou seja, quando Deus se torna a prioridade da sua caminhada, o restante encontra seu lugar. Você não perde nada ao buscar Deus primeiro. Pelo contrário, você encontra o que realmente importa. Se hoje você deseja alinhar seus passos com o céu, escreva com fé nos comentários: eu escolho caminhar na direção do reino. Agora, respire fundo e reflita. Você está caminhando com Deus ou apenas pedindo que Ele acompanhe os seus próprios passos? Muitas vezes, sem perceber, queremos que Deus abençoe nossos planos, mesmo quando eles não nasceram no coração dele. Seguimos na frente, tomamos decisões por impulso, traçamos rotas baseadas em medo ou em desejo e só depois pedimos: Senhor, me acompanha? Mas caminhar com Deus é o oposto disso. É parar de tentar liderar e começar a seguir. É confiar mesmo quando o destino ainda não está visível. É alinhar o coração com a palavra e não apenas torcer para que nossos sonhos deem certo. E mais,
Com quem você está concordando internamente? Medo, culpa, raiva, compromissos com o passado que te impedem de avançar? Não dá para andar com Deus e continuar fazendo acordos silenciosos com aquilo que Ele quer curar ou remover da sua vida. A boa notícia é que Deus está pronto. Ele não pede perfeição, Ele pede entrega. Ele não espera que você saiba o caminho todo, só que confie nele para cada passo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu não quero andar na frente de Deus, quero andar com Ele. E sabe o que é mais lindo nessa jornada? Deus já está à sua espera no caminho. Ele não impõe, Ele convida. Ele não força, Ele chama. O céu inteiro se move em direção a quem decide dar um passo em arrependimento, em fé, em rendição. A Bíblia nos mostra que Deus sempre andou com os que aceitaram esse chamado. Ele caminhou com Enoque, com Noé, com Abraão. Ele andou com os discípulos, mesmo com suas dúvidas, seus medos, suas falhas. E Ele quer caminhar com você também. Mas para isso, é preciso abrir mão de tudo que rouba esse espaço. Aqueles pecados pequenos que achamos inofensivos, aqueles hábitos escondidos, aqueles pensamentos que dizem que você não é digno. Tudo isso precisa cair por terra. É hora de largar o peso que não te deixa correr, de soltar o passado que ainda te prende, de silenciar as vozes que te fazem duvidar da presença de Deus. Você não precisa carregar tudo isso. Jesus está pronto para caminhar ao seu lado e, se for necessário, até te carregar no colo. Se você sente que é tempo de se desprender do que te atrasa espiritualmente, escreva com sinceridade nos comentários: eu deixo hoje todo o peso que me afasta de Deus. A jornada com Deus não é sobre perfeição, é sobre rendição. E quando nos rendemos, Ele começa a transformar até os passos mais trôpegos em parte de um propósito eterno. O que era queda, vira aprendizado. O que era dor, vira testemunho. O que era silêncio, vira encontro com a presença de Deus. A palavra diz, em Deuteronômio 5:33, andem em todo o caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou para que vivam, para que tudo lhes vá bem. Não diz para que tudo seja fácil, mas para que vivam. Viver de verdade só é possível quando estamos no caminho com Ele. E isso não significa uma vida sem problemas, mas uma vida com direção, com presença, com propósito. Uma vida que não se move pelo barulho do mundo, mas pelo sussurro do Espírito. Que não se guia por tendências, mas pela verdade. Que não se curva à pressa, mas confia no tempo do céu. Não há caminho mais seguro, mais pleno, mais cheio de graça do que aquele que se percorre ao lado do Criador. Se esse é o tipo de vida que você deseja viver, declare nos comentários: eu quero andar no caminho que Deus preparou para mim, mesmo que eu ainda não veja o destino. Agora, chegamos ao momento de entregarmos tudo nas mãos de Deus. Orar com sinceridade, abrir o coração e pedir por força, graça e direção. Pedir para que Ele guie nossos passos, que nos fortaleça nas fraquezas, que nos ensine a andar não pelo que vemos, mas pela fé. Oração é mais que palavras, é um encontro com aquele que nos chama para caminhar junto. É permitir que o Espírito nos conduza, mesmo quando o caminho parece incerto. Assim como Enoque, que andou com Deus de forma constante e íntima, podemos escolher hoje viver essa realidade. Passo a passo, em comunhão diária, com o coração alinhado e a alma rendida. Se você sentiu seu coração tocar por esta palavra, escreva agora nos comentários: eu entrego meus passos a Deus e quero andar com Ele todos os dias. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com você, guiando cada passo, fortalecendo cada decisão e enchendo sua vida de propósito e amor. Amém.